Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral. Nessa semana, nós vamos continuar o tema da semana passada, falando sobre a competência exclusiva dos notários, né? Competência exclusiva dos tabeliães. E sem perder tempo dos senhores, já vamos continuar o tema, né? Nós pegamos o artigo 7º da Lei 8.935, de 94, e lá no artigo 1º ela deixa bem claro que o papel do tabelião não é ficar sentado atrás de uma mesa, atrás de um balcão, simplesmente esperando as partes comparecerem até ele. Muitas vezes ele precisa tomar uma atitude mais ativa. Vamos dar um exemplo clássico? Se eu estiver falando de uma ata, né, notarial para declarar a posse, né, que é um documento que vai ser utilizado futuramente para uma ação de usucapião, ou até um procedimento, né, administrativo, cartorário de usucapião. Então, o tabelião muitas vezes precisa sair do seu escritório, ir lá no local e fiscalizar realmente o que está acontecendo. Ele precisa visualizar. Muitas vezes nós temos pessoas, né, que por um problema de saúde também não podem ir até o cartório, e o cartorário muitas vezes tira o livro de cartório e leva até o local da pessoa para que a pessoa assine, que faça o ato fora do cartório e ateste, né, se a pessoa tem discernimento, se ela está lúcida. Então, muitas vezes, o tabelião precisa sair do escritório, do tabelionato, da sede do tabelionato, para cumprir os seus atos. E isso está no artigo 7º, parágrafo 1º, claramente, que ele pode realizar todas as diligências e gestões necessárias para fazer os atos notariais que lhe compete. Então, isso que está lá no artigo 7º é uma coisa bem da prática, é uma coisa que mostra o comprometimento com o tabelião, que ele tem de realmente documentar o que a gente chama de verdade real, não precisa se contentar com a verdade que é trazida pelas partes, ele pode buscar conhecer pessoalmente o que é essa verdade, e a única coisa que ele tem uma limitação é porque muitas vezes essas diligências elas geram custos. A tabela de emolumentos do Estado muitas vezes prevê, né, um emolumento extra para quando o tabelião tiver que fazer essas diligências. Só que o tabelião, mesmo que gaste mais, não pode cobrar nem um centavo acima do que se consta na tabela. Então, é uma falta grave, sujeita, né, o tabelião até uma suspensão, a perda da serventia, cobrar valores acima do que está disposto na tabela de emolumentos. Então, ele deve fazer essas diligências, é da competência dele, mas fica limitado o recebimento pelos valores descritos na tabela. Perfeito? Então, tabelião não é uma figura inerte. Essa ideia que eu estou passando para vocês, que ele pode sair do cartório, ele pode ir até um imóvel, ele pode ir até o encontro de uma pessoa, vai ter uma limitação, viu, gente? Vai ter uma limitação que nós vamos estudar daqui a pouquinho no artigo 9º, e essa limitação já vou dizer para vocês. Em princípio, ele não pode sair do município. Ele pode transitar por todo o município onde ele tem a sede do seu tabelionato, mas ele não pode ir numa cidade vizinha, tá bom? Mas nós vamos explicar isso daqui a pouquinho para vocês, mostrando o nosso artigo 9º, certo? Uma outra questão que o tabelião aqui não pode fazer, né, ele tem que certificar os atos, ele tem que certificar a verdade real, mas ele não pode, pessoal, para se acautelar, por exemplo, criar medidas que sejam assim discriminatórias. Então, o artigo 7º, parágrafo 2º, fala o seguinte: tabelião, nada de ficar pedindo testemunhas pelo fato de uma das partes interessadas ali ser uma pessoa com deficiência. Perfeito? Então, o tabelião, ele quando vai praticar um ato, fazer uma escritura, uma ata notarial, ele tem aquela competência de conversar com as partes para ver se realmente as partes têm lucidez, se elas estão cientes do que estão praticando. Então, ele tem essa incumbência. Agora, o que ele não pode fazer para tentar diminuir a sua responsabilidade
é todas as vezes que tiver uma pessoa, né, com deficiência, uma pessoa que tem um discernimento um pouco comprometido, ele ficar pedindo testemunhas para dizer que estava correto. Ele não pede testemunhas para qualquer pessoa. Então, nada de ficar pedindo testemunhas apenas em razão do ato envolver pessoa com deficiência e nem criar outras medidas discriminatórias. As pessoas com deficiência têm que ser tratadas da mesma forma como qualquer outra pessoa, a não ser que a lei material, o Código Civil, por exemplo, peça um acautelamento maior, exija um rigor a mais, certo? Algum detalhe a mais. Mas caso contrário, se o Código Civil, se as leis não pedirem, o tabelião não pode inventar requisitos extras para praticar os atos em prol das pessoas com deficiência. Faz todo sentido, né, pessoal? Nós estamos numa época aí de inclusão, então esses tratamentos diferenciados, só porque a pessoa possui uma deficiência, vão em contramão a tudo que a gente defende nos nossos cursos de direito. Perfeito? E aqui tem um parágrafo 5º, mas eu não vou me alongar nele não, é porque agora os tabeliães eles têm a possibilidade de fazer convênios, né, com empresas públicas, empresas privadas, órgãos públicos, para prestar outros tipos de serviços remunerados. Então pode ser, por exemplo, que um tabelionato, né, resolva fazer um convênio com uma construtora aí para fazer todos os contratos de compra e venda, né, até alguns que não tenham caráter público. Então eles podem fazer esse tipo de serviço. O que a doutrina sugere, né, para evitar que isso acabe criando uma concorrência desnecessária entre os cartórios, é que esses convênios sejam feitos sempre de forma coletiva. Então, com todos os tabelionatos de uma vez só, do que um tabelionato especificamente. Mas a lei não determina isso não. Então, se uma empresa quiser fazer um acordo só com um tabelião especificamente, pode. Apenas isso, ao longo do tempo, pode gerar uma concorrência desnecessária entre os tabeliães e acabar que o Estado vir e limitar essa farra, que, né, não vou nem falar farra, que seria errado, mas limitar essa oportunidade que os tabeliães têm de ter uma outra remuneração. E a segunda e última parte da nossa aula tem a ver com a escolha do tabelionato, né? A escolha do tabelião. Porque eu já disse em aula passada, e na última aula inclusive, que o tabelião se equipara a um advogado das partes. Então tem que ser uma pessoa que o usuário, o cliente do cartório, sinta confiança. Em razão disso, o artigo 8º da Lei 8.935 deixa claro que eu, Roberto, usuário do cartório, eu posso escolher qualquer tabelião que eu queira. Então, não precisa ser necessariamente os 3 que tem na minha cidade. Eu posso escolher outro. Se eu sentir mais confiança em um tabelião que está lá no Amapá, eu posso escolhê-lo. Em regra, né? Em princípio, eu posso escolher para fazer a minha escritura de compra e venda do meu imóvel, mesmo que meu imóvel esteja aqui em Uberaba. Então, a escolha do tabelião é livre, porque ela depende muito da confiança que o usuário tem nesse quase advogado, certo? Então é um quase advogado, depende muito da confiança. Então o artigo 8º fala, usuário, você pode escolher qualquer tabelião que você queira, mesmo que você more em outro domicílio, mesmo que o objeto esteja em outro domicílio. Quer vender o meu imóvel? Eu posso ir lá no Amapá passar a escritura lá, só que depois eu tenho que registrar aqui em Uberaba, porque é o local do imóvel. Então, com relação aos tabeliães, tem essa livre escolha. Só que o artigo 9º, que agora vocês estão vendo aí, fala assim, tabelião, você não pode sair do município, tá bom? Então, você pode atender todo mundo que for ao seu cartório, mas se você tiver que sair do cartório para fazer diligência, você não pode sair das fronteiras do seu município. Então, como é que ficamos unindo esses 2 artigos aqui? O tabelião pode atuar para qualquer pessoa do país, certo? Independentemente de onde essas pessoas moram, independentemente de onde encontra-se o objeto, o imóvel, do documento, da escritura, mas ele não pode sair do município para atuar.
Então, todo mundo vindo nele, não tem problema. Agora, ele, para ir nas pessoas, ele só pode sair da serventia para atender as pessoas dentro do município. Então, tem essa limitação. Só que essa regra aqui, que eu estou falando para vocês, ela sofreu uma forte limitação pelo provimento 100 do CNJ, certo? Que dispõe sobre o e-notariado, que são os atos notariais feitos de forma eletrônica. E aí criou-se um sistema diferente de quando a pessoa vai a um cartório de forma física, de quando ela solicita um serviço cartorário de forma eletrônica. Eu vou dar 3 exemplos aqui, que são os principais, estão previstos nesse provimento, para vocês verem como é que a coisa ficou depois desse tal provimento. Escrituras envolvendo imóveis. Você pode solicitar escritura presencialmente, você pode solicitar escritura de forma eletrônica pelo e-notariado. Se você quiser presencialmente, você pode ir a qualquer tabelião do país. Mas se você quiser a escritura de forma eletrônica, você tem que ir no local do imóvel ou pelo menos no domicílio da pessoa que está comprando. São só esses dois. Então, não tem essa liberdade de escolha, fica muito restrita. Então, presencialmente, qualquer um do país, se você for pedir isso via sistema eletrônico, sistema do e-notariado, você tem que ou ir no cartório da cidade que está o imóvel, ou segundo, o domicílio do comprador. Só essas duas opções. Certo? Está lá no artigo 19 que vocês estão vendo aí no rodapé da página de vocês. Outra figurazinha que nós temos, deixa eu mudar aqui. Atas notariais, lembra que a gente já explicou isso na aula passada? Quando eu preciso de um documento, normalmente para fazer uma prova, né? Que vai ser utilizada no processo futuro. Ata notarial. Se você for presencialmente ao tabelião, pode ser qualquer tabelião do país. É aquela regra geral. Agora, se você solicitar a ata notarial pelo sistema informatizado, pelo sistema eletrônico dos notariados, né? Você tem que, primeiro, exigir isso de um tabelião do local que aconteceu, certo? Então, se o fato aconteceu em Uberaba, eu tenho que procurar pelo sistema eletrônico os tabelionatos de notas de Uberaba. Agora, se não for um caso, né, do local, por exemplo, eu quero uma ata notarial sobre uma conversa de celular. Isso não tem um local, certo? Então, é o domicílio da pessoa que pede a ata notarial. No caso, eu, usuário. Perfeito? Então, repetindo, ata notarial, se for presencialmente, qualquer cartório do país. Se for pelo sistema eletrônico, aconteceu num determinado município, tem que ser um tabelião daquele município. Se não tem nada assim físico, né? Se é uma ilicitude cometida por um meio eletrônico, aí é o domicílio da pessoa que pede. E, por fim, procuração pública. Procuração feita em cartório. Você vai pedir presencialmente, qualquer tabelionato do país pode ser feita uma procuração. Se for pelo sistema eletrônico, domicílio do outorgante, quem concede a escritura a procuração para alguém, ou, se referir-se a imóvel, o local do imóvel. Certo? Uma procuração para venda no imóvel, então tem que ser o local do imóvel, algum tabelião daquela cidade onde o imóvel está situado. Perfeito? Falei isso aqui rapidinho, pessoal, para a gente acabar essa parte dos notários, né, para não abrir uma terceira aula. Se algum ponto não ficou claro, vocês já sabem, é só me dar um puxão de orelha, me mandar o recado, que a gente refaz essa aula aqui. Combinado? Um grande abraço, pessoal, mais uma vez, muito obrigado.